É consenso entre juristas e magistrados que os direitos trabalhistas servem para equilibrar as posições entre os sujeitos das relações de trabalho. Ao longo da história, os direitos trabalhistas giram em torno de tensões entre governo, também empregados, empregadores, enfim. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado trabalhista, Dr. Wander Medeiros, que está aqui conosco, também é professor da UEMS, a quem a gente agradece desde já por vir até aqui hoje falar com a gente no Dia do Trabalhador. Professor, primeira pergunta que eu lhe faço é: como as mudanças na legislação trabalhista afetaram diretamente os trabalhadores nos últimos anos? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rony, bom dia, Gustavo, todos que estão assistindo. As mudanças que você se refere são da reforma trabalhista de 2017. À época, a expectativa é de que ela fosse gerar muitos postos de trabalho por causa daquelas alterações da lei. E o que a gente viu ao longo do tempo é que isso não aconteceu. O que quem era da área já antevia que não acontecesse, porque em nenhum momento da história diminuir direitos trabalhistas, que é o caso da reforma, implicou em aumento de postos de trabalho. A partir disso, dessa constatação da realidade do que vinha acontecendo, o que nós temos visto? Um outro movimento. Se em 2017 nós tivemos um movimento de precarização e diminuição de direitos do trabalho com a reforma trabalhista, desde então a gente tem visto um movimento contrário. Justamente nesse exemplo que você falou na introdução, num estado de tensão em que em algum momento o direito do trabalhador cede, em outro momento ele avança. Nesse momento histórico que nós estamos agora, nós temos visto avanços de maior proteção aos trabalhadores, em detrimento, em contrapartida de 2017, que foi um momento de diminuição de direitos. Doutor, quais são os principais desafios que os trabalhadores enfrentam hoje em relação aos seus direitos? A gente tem até aquela discussão em relação à terceirização, à uberização, né? Esse é o maior desafio. O que há? Há um novo modelo de se trabalhar, aí não é só no Brasil, é no mundo. É esse sistema de trabalho por aplicativo, esse sistema de trabalho que a gente doutrinariamente tem classificado como uberização. Como que esse modelo de trabalho será regulamentado? Quais serão os direitos mínimos que vai se assegurar para quem trabalha nesse modelo de trabalho? Esse é o desafio do Brasil hoje e é o desafio no mundo todo. Nós temos precedentes da Inglaterra, nos próprios alguns estados americanos, onde tem se reconhecido direitos trabalhistas clássicos para esses trabalhadores que trabalham no sistema uberizado, de trabalho por aplicativos. Vou te dar algum exemplo. Limitação de jornada, porque não faz sentido que a pessoa trabalhe 12, 14, 16, 18 horas por dia, tendo uma remuneração muito pequena. Uma contrapartida mínima de valor de hora de trabalho para cada hora trabalhada. Esse é o grande desafio hoje do mundo do trabalho. Recentemente, o atual governo federal colocou no Congresso uma proposta de regulamentação de contrapartidas mínimas desses direitos para os trabalhadores. Essa proposta teve muita discussão, nesse momento ela está lá dormitando, parada ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque tanto trabalhadores disseram que não estava boa, quanto segmentos empresariais também criticaram, então está tudo ainda em discussão. E por que dessa discussão? Porque é um modelo novo de trabalho que no mundo todo não se sabe como tratar essa classe de trabalhadores. O que já se percebe, Rony, isso muito claramente, é que as condições de vida e de trabalho de quem trabalha no modelo uberizado são condições que não se sustentam do ponto de vista prático. A pessoa entra com a ideia, eu vou virar um empresário de mim mesmo, eu vou virar aquela questão da empresarialidade. E aí ele começa a perceber que ele troca o arroz, troca o dia pela noite e não ganha nada e não prospera, e às vezes ele perde a saúde, perde a vitalidade, perde a juventude trabalhando naquela condição, e daqui a pouco ele precisa de direitos previdenciários, uma aposentadoria, sofre um acidente, a família fica desamparada porque não tem nenhuma cobertura previdenciária. Então a população está entendendo que isso tem relevância e se preocupando com que exista algum tipo de regulamentação também para essas condições de trabalho. E sem dúvida, esse é o grande desafio hoje do mundo do trabalho, repito, no Brasil e no mundo.
Professor, para a gente encerrar rapidamente, quais seriam aí os principais avanços, né, em termos trabalhistas nos últimos anos e as tendências? A gente fala, até já existem estudos tratando, né, da redução da carga horária semanal do trabalhador, né? Esse tema para mim é muito caro. Eu vou dividi-lo em 3 pontos. A gente pode pensar do ponto de vista de avanços legislativos. Nós tivemos ano passado uma lei assegurando a remuneração igual para mulheres e homens que na empresa exerçam a mesma função. Então isso aí foi a lei da equiparação salarial de mulheres e homens que exercem a mesma função na empresa. Do ponto de vista da jurisprudência, avanço da jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal tem tomado algumas decisões de proteção dos trabalhadores. No ano passado, por exemplo, teve uma decisão, já no segundo semestre do ano passado, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da lei dos caminhoneiros, que dizia que o caminhoneiro, o tempo que ele ficava ali esperando para descarregar, ele não tinha que receber hora extra, não tinha que receber como hora de trabalho. Isso aí caiu, hoje ele tem direito a essas horas extras. Agora, semana passada, umas 2 semanas, em março desse ano, o Supremo Tribunal Federal entendeu que na questão da licença maternidade, a trabalhadora autônoma não tem que ter carência. Isso é muito importante porque ela pode ter 1 mês de contribuição para a Previdência Social e vai ter assegurado o direito da licença maternidade. Então também é exemplo de avanço. E a terceira hipótese que você falou, que são estudos para a redução da carga horária. Eu sou estudioso da área trabalhista, toda vez que me chama para falar sobre isso, eu sou muito animado com isso. E eu vou te dizer, esse estudo da diminuição da carga horária, para mim, eu tenho como certo que é o futuro do mundo do trabalho. E te digo por quê. Com a inteligência artificial e a maior automação das condições de trabalho, haverá necessariamente uma redução daqueles postos de trabalho mais mecânicos. Isso vai ser substituído pela computação. Bom, e os postos de trabalho que sobram? Precisarão ser compartilhados entre todo mundo. E aí só tem um jeito para ter trabalho para todo mundo. Todo mundo trabalhando menos, redução da carga horária, para que todo mundo possa trabalhar um pouco. Eu acho que esse é o futuro do mundo do trabalho. Perfeito, professor, muito obrigado por vir aqui compartilhar seu rico conhecimento com a gente, né, com os nossos telespectadores, falando desse assunto que carece a todos nós trabalhadores, né, Gustavo? Muito interessante a gente ver um pouco dessa perspectiva histórica, né, dos avanços aí, também das possibilidades que temos pela frente nesse futuro, que com certeza vai afetar muitos trabalhadores, não só no Brasil, né, como o professor estava falando aqui para a gente, mas são questões que afetam globalmente os trabalhadores.